E aí, então, boa noite. Boa noite a todos. O pessoal está entrando. Já vou começar a abordar sobre o tema. Então, para quem já nos acompanha na sala secreta, então, mais uma semana, o dia escolhido para a gente bater um papo aqui sobre termografia toda terça-feira, às 21h07, tá? Quem entrou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá? Esse é um encontro semanal que a gente programou semanalmente para falar um pouquinho de termografia. Tá? O intuito dessa sala é que vocês possam tirar dúvidas também, fiquem à vontade. Quem quiser pode tirar suas dúvidas, sem problema algum. A gente não está aqui para, eu não estou aqui para ficar mostrando slide da aula, tá? Pelo contrário, aqui é um bate-papo, vou atualizar vocês sobre o tema e tirar dúvidas, tá? E que também vocês às vezes não sabem, né? Quem ainda não sabe de toda a aplicação da termografia na área desportiva, né? Então, seja bem-vindo a essa temática, tá bom? Bem, antes de mais nada, eu sou Franciele Demenech, sou fisioterapeuta, doutora em Ciências Médicas pela Unifesp e fiz o meu doutorado com termografia, tá? Para avaliação de um outro tema, né, que não convém agora, que é o tecido adiposo marrom, que também tem relação com o exercício. Mas hoje o tema da sala secreta é a termografia na prevenção de lesões, tá? Então, antes de mais nada, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Não sei se alguém aqui da sala trabalha com isso, né? Trabalha com o uso da termografia na prevenção de lesões. E quando a gente entra em prevenção de lesões, a termografia ela casa muito bem com prevenção de lesão muscular. Foi aí que teve o boom da termografia, né? Foi através, já os estudos, primeiro estudo datado de 1977, tá? Na área esportiva, tá bom? 1977, eles queriam ver a distribuição da temperatura da pele, né, em nadadores, tá? E aí, um livro que eu recomendo para vocês, quem tiver interesse nessa área, o livro de cabeceira é do José Inácio Priego Quesada, tá? Ele que é um pesquisador espanhol, que é a aplicação da termografia na ciência do esporte, tá? E a gente consegue acompanhar o crescimento que teve na termografia nessa temática a partir dos anos 2000, principalmente 2010. E um divisor de águas foi uma tese de doutorado do Carmona, no qual ele utilizou a termografia num time da Liga Espanhola e ele verificou uma redução de 63% nas lesões musculares desses atletas. Então, ele acompanhou, ele comparou uma temporada que foi de 2008, uma temporada sem termografia, tá? E no ano seguinte, ele realizou a termografia certinho, realizando antes do treino, né? Os atletas realizavam a termalização, ele captava as imagens dos membros inferiores e, de acordo com a assimetria encontrada, né? Esses atletas faziam um programa de reabilitação, né? Ali no time, ou o treino era mais leve, enfim, ele conseguiu estratificar, mas acima de 0,3 já era tomada alguma medida, seja preventiva, ou, como eu disse, o treino mais leve, né? Partir para essa parte também do recovery, ou então o atleta era até mesmo afastado, tá? Então, depois que ele publicou a tese, né, vieram vários artigos em cima da tese dele. Então, foi um divisor de águas, principalmente por quê? Porque ele fez essa tese em um time, né, da Liga Espanhola. Então, cresceu os olhos, né, vamos dizer assim, e, obviamente, os artigos seguintes começaram a mostrar a eficácia da termografia na parte financeira até para os times. O quanto custa um atleta ficar no departamento médico?
Então, o quanto você consegue economizar utilizando a termografia, certo? Então, obviamente, hoje, né, já se expandiu bastante nos times, principalmente em times de futebol, né? Nós somos aí um país, culturalmente, país do futebol. Então já está já está bem documentado, né, o uso da termografia nos times. Acho que amadureceu bem. Ainda tem o pessoal que utiliza de forma errônea, enfim, enviesada, mas num contexto geral, né, esse uso da termografia nos times de futebol aqui do Brasil já está dominante. Eu acredito aí que mais de 90% dos times devem utilizar, tanto Série A como Série B, tá? E aí a gente tem que entrar nos conceitos um pouquinho importantes dentro da termografia. Então, o que que acontece lá no início do exercício, né? Então, no início do exercício, a demanda do fluxo sanguíneo para os músculos vai resultar numa vasoconstrição da pele. Então, no começo, eu vou verificar uma diminuição da temperatura da pele, no começo do exercício, tá? No entanto, conforme a temperatura corporal vai subindo, né, os processos de regulação térmica eles predominam e os vasos sanguíneos da pele começam a se dilatar. Isso ocorre para ver o quê? Para ter a conservação de calor, tá? Aumentando assim, e, claro, ajuste da temperatura corporal, né? E aumenta assim o fluxo sanguíneo e condução de calor para a pele, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse fluxo sanguíneo da pele, ele pode mudar 100 vezes, tá? Através da sua rica inervação simpática, bem como também outros mecanismos são envolvidos, tá? De acordo com a necessidade do quê? De dissipação ou da conservação de calor, tá? Então, às vezes o pessoal pensa que vai começar um exercício, vai aumentar a temperatura da pele. Não é bem assim. Depende do tipo também de exercício, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é o quê? Que vai ocorrer essa vasoconstrição ou vasodilatação de acordo com processos fisiológicos para manter nossa temperatura central, tá? Tem um estudo bem interessante falando de exercício, uso da termografia para monitorar exercícios. Tem um trabalho bem legal do professor Borba. Também foi publicado em 2012, né? O título do artigo até poderia a termografia auxiliar no diagnóstico de lesões musculares em jogadores de futebol? Então, eles pegaram dois grupos, né? Um grupo fez uma atividade de baixa intensidade, ali entre 50% e 60% da frequência cardíaca, e o grupo experimental foi fazer 3 exercícios de musculação, né? O exercício resistido, né? Então, fizeram um agachamento, o hack e a mesa extensora, tá? E utilizaram lá uma carga máxima. E aí, o que que eles fizeram? A avaliação foi termografia e também realizaram exame de sangue para verificar as concentrações, para eles verificarem as concentrações de lactato e cruzaram essas informações. E aí, o que que eles observaram? Que no grupo que fez atividade de baixa, né, o exercício de baixa intensidade, não houve diferença na temperatura da pele, de um dia para o outro, tá? Eles avaliaram um dia, esses atletas treinaram, reavaliaram 24 horas depois. Já no grupo que realizou o exercício resistido, eles verificaram um aumento da temperatura da pele após 24 horas. E eles também observaram que havia uma correlação entre esse aumento da temperatura com os níveis de lactato, tá? E aí também, outro estudo do Borba, que eu acho bem interessante, eles verificaram a resposta da temperatura da pele após um exercício resistido do bíceps braquial. Então, né, eles dividiram os participantes em dois grupos e verificaram de acordo com o número de sessões de séries, tá? Um grupo fazia 3 séries, né, com 16 repetições, e outro grupo fazia 5 séries do mesmo exercício. E eles verificaram que houve um aumento significativo aí, né? Logo após, claro, a primeira série, quanto também na segunda e na terceira série, tá? E
um dado interessante. Eles fizeram esse estudo monitorando o número de séries e também fizeram um estudo no qual apenas um bíceps foi exercitado e a temperatura da pele do bíceps contralateral serviu como controle, tá? Então, imagine aqui vocês que eu vou começar a fazer um exercício de bíceps só ao lado direito e eu vou monitorar, vou realizar a termografia antes e logo depois eu encerrar a série. Então, eles fizeram isso e eles também monitoraram 24 horas depois, 48, 72 horas, que vai dar 3 dias, e 4 dias depois, 96 horas. O que que eles observaram? Então, eles observaram que houve um aumento da temperatura da pele. Muito cuidado para não confundir quando se fala em exercício em temperatura da pele, temperatura do músculo. São coisas diferentes, tá? A termografia avalia a temperatura da pele. Tudo bem? Então, o que que eles viram? Que houve um aumento da temperatura tanto do bíceps exercitado quanto do bíceps controle, daquele bíceps que não realizou o exercício. Por quê? Porque esse controle da temperatura da pele, eles têm uma resposta sistêmica. Então, eu gerei um estresse, né? Houve um aumento, né? Logo após, teve um aumento mais significativo do bíceps exercitado, mas 24 horas depois, houve um aumento tanto do bíceps exercitado quanto do bíceps contralateral. Tá? Isso foi bem interessante e ele teve resultados significativos até 4 dias depois. Então, olha que interessante você utilizar a termografia para monitorar a carga. Tá? E também para monitorar números de série, até quantas séries há um aumento significativo. Então, aqui ele percebeu que aquele grupo que fez 5 séries, obviamente, houve um aumento da temperatura significativa do bíceps exercitado, tá? Porém, a resposta que houve 24, a partir de 24 horas depois, houve um aumento significativo dos 2 bíceps, tá bom? Esse é um artigo bem interessante, principalmente para a gente verificar essa resposta sistêmica de acordo com a carga, tá? E também aqui, eu como fisioterapeuta, né, deixo aqui essa provocação, vamos dizer assim, que se eu vejo aqui na termografia se há, que tem uma resposta sistêmica desse aumento de temperatura da pele, então, obviamente, houve um aumento da vascularização dessa pele realizando o exercício em apenas um membro, faço a provocação justamente quando ocorre uma lesão unilateral, né? A manutenção dessa capacidade do músculo, né? Tanto aeróbio quanto anaeróbio. Então, você tem que manter. Então, aqui fica a provocação, que é, caso o paciente teve uma lesão unilateral, foi lá, quebrou o pé, né? Por mais que alguns médicos ainda peçam para imobilizar, o lado contralateral você pode trabalhar, tá? Porque há uma resposta sistêmica, certo? Bem, seguindo, se alguém tiver qualquer dúvida, pode interromper, tá? Pode abrir o microfone, ficou com alguma dúvida dessa questão do trabalho. Tá o chat aqui. Ah, obrigado. Foi colocado o livro. Tá. Isso, é um livro com a capa azul, tá? Bem, bom, já colocaram um link ali no chat. É um livro de cabeceira para quem trabalha com termografia na área esportiva, tá? É bem interessante, bem acessível. Bem, falando de termografia no esporte, aí uma outra coisa, né, que a gente tem que ter um pouco a noção. Foi feito um estudo também, no qual eles verificaram o efeito de uma corrida, né, de 45 minutos, na temperatura da pele. E eles observaram um aumento significativo, né, da temperatura da pele até 8 horas depois da realização desse exercício. E também uma outra coisa que eles viram é que esse aumento da temperatura da pele
né, essa mudança na temperatura da pele vai depender muito da carga e da velocidade de execução do exercício, tá? E claro, também aí depende da modalidade, né? Por exemplo, um outro exemplo, tem um estudo que eles realizaram a termografia em nadadores. E aí eles avaliaram qual o efeito na temperatura da pele de acordo com o tipo de nado, né? Tem o nado borboleta, costas, o peito e o crawl, né? E aí, o que que eles viram? Que o nado costas, ele gera um aumento maior na temperatura da pele. E a correlação, eles não fizeram a correlação, mas lendo outros artigos, o nado costas é o que há um gasto energético maior, né? Então a gente pode ter essa correlação também, aumento da temperatura da maior aumento da temperatura da pele e também esse gasto energético, né? E também puxando aqui para a termografia no esporte, quem pensa em utilizar um artigo que também não pode deixar de ser visto é um Delphi, um estudo Delphi realizado. O que que é um estudo Delphi? Delphi, quando eles reúnem ali os experts dessa área, de várias partes do mundo, e decidem fazer um consenso. Ah, vamos, como se fosse uma diretriz. Olha, está crescendo o uso da termografia no esporte, vamos se reunir, vamos organizar as ideias para direcionar esse pessoal que quer realizar estudos. Então, foi bem interessante, porque tem brasileiro também, né? É o Moreira, tem gente do, do mundo todo, tá? Tem Estados Unidos, o Dr. Schwartz, o próprio Prego Quesada, que eu já mencionei, ele está envolvido nesse estudo, que é um estudo Delphi, tá? Tem outros espanhóis, tem um pessoal da Austrália, tá foi bem legal esse estudo, tá? E ali, ele te dá o checklist. O que que você precisa fazer para utilizar a termografia na tanto na área no esporte quanto na medicina. Então tem vários quesitos. Então ele ali coloca, eh você orientou os participantes que não podia, se expor ao sol antes, fazer crioterapia, massagem um dia antes? Aí você pode colocar lá, sim, não, ou não sabia, tá? Ou indiferente. Você controlou a temperatura da sala? Sim, não, você controlou a umidade? Então é um checklist. Então é bem interessante, tá? Porque assim você evita cometer erros dentro da termografia no esporte que possam te levar a interpretações erradas. Ali, aqui ele fala até assim: você controlou a emissividade da pele, que é 0,98? Então, esse checklist é bem bacana, são 15 quesitos que você pode ir marcando, tá? Depois eu vejo o nome certinho do artigo e deixo para vocês. Deixa eu tentar colar no chat aqui, já, que aí vocês já ficam com o nome. Esse artigo é bem interessante, que aí você faz um checklist. Bom, depois eu passo ali para vocês que vai ficar mais fácil, tá? Qualquer coisa vocês podem me cobrar. E bem, e a termografia no esporte cresceu lá com a tese de doutorado do Carmona, 2012. E aí teve uma médica, a doutora Ana Carolina Corte, que ela realizou estudo semelhante no time do Corinthians. Ela é médica do Corinthians, né? Médica esportiva. Então, ela avaliou 28 jogadores profissionais, né, do futebol em 2 temporadas, 2015 e 2016. Foi vista a avaliação da lesão muscular, de acordo com a queixa do atleta. Depois, de acordo com a queixa, ele realizava um exame de ultrassom e a gravidade, né, foi classificada aí de acordo com os dias de afastamento. Essa é uma classificação que a Federação Internacional de Futebol utiliza. E ela realizou termografia 48 horas após os jogos. Então, o Carmona ele realizava todos os dias, tá? Já aqui, a Ana realizava 48 horas após os jogos.
tá? E ela seguiu ali até os modelos das regiões de interesse, igual o Carmona, né, que serviu como base para ela comparar, claro, e realizar a discussão. E ela utilizou como referência também essas mesmas assimetrias, tá? Quando tinha uma simetria de 0,3, 0,4, continuava acompanhando, 0,5 a 1 grau, medidas preventivas, de 1,1 a 1 grau e meio, era um sinal de alarme, opa, risco de lesão, mais medidas preventivas, e acima de 1 grau e meio, era considerado uma assimetria severa, né? Então, afastamento total. E claro, ali foi realizado com esses jogadores o protocolo de prevenção, no qual eles realizavam crioterapia, físio, né, redução da carga, mudança na carga de treino, massagem e o recovery. E aí, quais foram os resultados que a Ana e os seus colaboradores chegaram? Em 2015, eles tiveram 11 lesões musculares. Já em 2016, 4 lesões. Então, houve uma redução significativa de 64%. Resultado semelhante do Carmona, que ele teve redução de 63% das lesões musculares, tá? E aí, né, entre essas duas temporadas, teve 7 jogadores que ela conseguiu acompanhar durante as 2 temporadas, né? Então, ela teve ali 8 lesões na temporada de 2015 e houve uma redução para 3 lesões em 2016, tá? Também uma redução aí significativa, né, de 63% nas lesões musculares. Então, essa publicação da Ana também foi um divisor de águas, principalmente, né, para os times de futebol aqui no Brasil, tá? E aí eu também participei de um estudo, tive a oportunidade de participar de um estudo, no qual monitorou a temperatura da pele em resposta à prática do CrossFit, né? Acho que hoje em dia o CrossFit, né, se tornou uma modalidade aí com diversos praticantes, enfim, e de vez em quando levanta-se a pauta que, o CrossFit lesiona demais. Mas será que lesiona mesmo? Então, a gente realizou um estudo para monitorar a temperatura da pele desses praticantes de CrossFit, tá? E a gente observou o quê? Que houve um aumento da temperatura, principalmente nas regiões de antebraço e da coxa anterior, e de uma diminuição, né, na região anterior do tórax e dorsal, tá? De acordo com... Eles realizaram o mesmo treino, né? Foram 12 homens e 7 mulheres, tá? E que essas respostas térmicas, né, superficiais, elas foram alinhadas, né, por outras modalidades de exercício estudadas anteriormente, de acordo com o treino resistido, tá? Então, essa resposta na temperatura da pele vai depender muito da modalidade, como eu disse, tá? E aqui, também a questão de prevenção de lesões. Hoje no esporte também nós vemos muitas tendinopatias, né, aí por sobrecargas, né? E aí teve um grupo, por sinal um grupo de brasileiros, que verificou a acurácia. Qual é a acurácia da termografia para avaliar, detectar as tendinopatias, certo? E aí o que que eles observaram, né? Que obviamente, né, que esses tendões afetados apresentam uma alteração na temperatura da pele, tá? Mas o mais importante aqui dos resultados deles foi que a termografia ela tem uma sensibilidade para detectar tendinopatia de 72% e especificidade de 95%, e uma correlação com a dor, com essa tendinopatia, de praticamente 76%, tá? E que a termografia ela tem acurácia para detectar as lesões tendíneas. Então, se ela detecta as lesões, o que a gente quer é prevenir essas lesões. Então, no caso ali, realizou a termografia do seu atleta, avaliou as imagens, verificou que tem alguma assimetria, então investiga essa assimetria. Claro, ali nos times de futebol, imediatamente o atleta já vai para o exame de ultrassom, né? Outro exame de imagem para correlacionar, mas no seu dia a dia, com os seus atletas, você pode verificar essas assimetrias, e aqui eu digo assimetrias nem sempre da temperatura média, tá? O pessoal
usa muitos dados de temperatura média, mas aqui é importante mais ainda a temperatura, o quê? As temperaturas máximas, e também avaliar a temperatura mínima, né? Que tem alguns atletas aí que podem responder de uma maneira fisiologicamente ao contrário do esperado, né? Quando ocorre uma lesão, dependendo do tipo de tecido, uma lesão muscular aguda, espera-se que você tenha um aumento da temperatura. Porém, em alguns casos pode haver a diminuição. E aí depende do tipo de tecido, tá? Tem que estar muito claro isso, certo? E hoje a termografia também tem correlação aí com os índices de fadiga. Esses são os estudos, né, mais novos aí dentro da termografia no esporte, né? O uso da termografia para monitorar fadiga, tá? Mas o que tem que ficar claro também, né, no uso da termografia no esporte é que vai existir uma correlação negativa entre a temperatura da pele e a camada de gordura, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? O pessoal às vezes fala, a temperatura fala, correlaciona com a temperatura do músculo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Aqui a gente verifica a resposta na temperatura da pele, tá? Eu não posso afirmar que lá dentro do músculo realmente está uma temperatura aumentada. Você precisa de uma outra análise, tá? Quanto maior a área de secção transversa desse músculo, ou seja, maior a massa muscular, maior vai ser a temperatura cutânea, tá? A resposta térmica, ela vai depender do tipo de exercício, a intensidade e da duração, tá? Então, cada modalidade aí tem a sua especificidade e uma resposta na temperatura da pele de acordo com aquela modalidade, certo? Né? Então, por exemplo, esportes que utiliza-se mais membros superiores, você vai verificar uma temperatura maior, obviamente, ali nos membros superiores, e é isso ainda dependendo da modalidade, tá? Igual, eu tive a oportunidade de avaliar um time de vôlei, então, ombros com a temperatura maior e assimétrico, dedos das mãos, e principalmente nas mulheres, foi um time de vôlei feminino, joelhos, né? Aquela sobrecarga em joelhos pelo salto, então você verifica uma simetria aí, bastante em joelhos, tá? Outra correlação que tem que ficar clara, existe uma correlação entre o consumo máximo de oxigênio, então quanto que o meu organismo ele consegue utilizar esse oxigênio de forma mais eficaz durante o exercício e a mudança na temperatura da pele, tá? Então existe essa correlação, além da correlação entre a temperatura da pele e os níveis de lactato, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá? E aí, o que você tem que ter em mente quando você vai utilizar a termografia para prevenção de lesões? Qual que seria o primeiro passo? O que eu devo fazer? Estou começando na termografia, o que eu devo... gostei muito do tema, quero implementar aqui no time da minha cidade, o que eu devo fazer? Então, o primeiro passo é você criar um mapeamento térmico individual de cada atleta, tá? Então, antes de começar ali a temporada, esse é o mundo ideal, né? Antes do início da temporada, você realiza um mapeamento térmico de cada atleta. Então, quais são as características desse atleta, da temperatura da pele desse atleta, né? Assim você consegue fazer um rastreio dos atletas lesionados e não lesionados e comparar ele com ele mesmo. Isso que é importante dentro da temporada. Você comparar entre o grupo, ainda mais que for um grupo homogêneo, né? Mesmo posicionamento, enfim. Falando aí de esportes com coletivo, né? Mas o ideal é você realizar um mapeamento térmico individual para iniciar, né? Claro, quantificar a carga de treino, correlacionar esse treino, se foi um treino leve
ou um treino mais pesado, ou né, igual o estudo da Ana. Ficou muito bacana porque ela realizou a termografia 48 horas depois. Não foi imediatamente após o jogo. Porque imediatamente após o jogo, vai ter esse aumento de temperatura. Mas 48 horas depois, né, subentende-se que já deveria ter metabolizado essa sobrecarga, né? E ela conseguiu efeito significativo, bem semelhante do Carmona, que ele fez todos os dias. Então, preciso realizar termografia todos os dias? A Ana mostrou que não é necessário, tá? Muito importante realizar a termografia na triagem dos atletas, né? Para evitar essas lesões por sobrecarga, tá? Sendo que o principal desafio ali vai ser você combinar essas informações anátomo-fisiológicas pelo padrão da temperatura da pele. E claro, para você ter sucesso do uso da termografia no esporte, é você ter uma equipe multidisciplinar. Esse é o fundamental, tá? Você realizar medidas de acompanhamento repetidamente, né, durante a temporada, elas vão esclarecer melhor a ligação entre a distribuição, né, de temperaturas assimétricas, essas diferenças de temperaturas, juntamente com as alterações, né, fisiopatológicas aí na superfície da pele. E a extensão também da lesão. Então, vai depender também qual o tecido envolvido nessa lesão, se foi uma lesão muscular, tendão, quais foram as estruturas envolvidas. Então, você vai ter uma resposta na temperatura da pele. E cada indivíduo, né, tem a sua resposta. Claro que existe um padrão dessas respostas, como a gente já viu. Quando ocorre uma lesão de nervo, normalmente você verifica uma temperatura mais baixa. E outro quesito também que importa bastante na termografia no esporte é se é uma lesão aguda, se é crônica, tá? Isso quando você está monitorando lesão. Agora, para prevenção de lesão, ficar sempre de olho aí em todos esses dados, tá? Quanto mais dados você tiver, quanto maior seu banco de dados, mais informações você tiver desse atleta, então você começa a cruzar as informações. Vamos supor que você começou a monitorar com a termografia, deu um mês, ele não tinha simetria, mas ele lesionou. Como é que ficou com essa lesão? Então, hoje também já tem vários estudos monitorando as lesões, principalmente aí uma das mais conhecidas, lesão de LCA, o ligamento cruzado anterior. Qual o padrão térmico desse tipo de lesão? Então, tem a sua representatividade na pele também, tem a sua assinatura térmica. E aí, uma das considerações aí finais para o nosso bate-papo, e o mais importante, a termografia, ela não vai substituir o exame clínico. É um exame complementar à avaliação e que vai te dar suporte às tomadas de decisões. Tá? Então, a termografia sozinha, aqui para prevenção de lesão, claro, ela vai te auxiliar, mas, obviamente, você tem que realizar aí a análise, a avaliação clínica, né? Ela vai caminhar junto com a avaliação clínica, porque a termografia é uma das coisas que a gente sempre fala, não é um exame de adivinhação. Você tem ali um exame que você precisa interpretar. Você vai compartilhar todos esses artigos conosco? Vamos ver. Quem está falando com o Galaxy? Se pudesse identificar, eu agradeço. Tá? Não sei se você entrou pelo celular, enfim. Oi, Leonardo. Sim, só vou pedir para vocês, quem tiver ali no grupo, tá? Eu vou pedir gentilmente para vocês deixa o e-mail aqui no chat, que eu compartilho uma pasta com vocês, tá? Isso. E aí eu compartilho. Quem tiver interesse, tá? Nesses artigos. Esses artigos eu vou compartilhar apenas com quem estiver nos assistindo ao vivo aqui, tá? Da sala secreta. Tá bem?
Então, fica um bônus aí para vocês, tá? Para quem nos acompanhou. Mas eu acho que o importante aqui para esse bate-papo de hoje é isso. Então, a termografia ela já é uma realidade para prevenção de lesão. O mais importante, o passo inicial é realizar um mapeamento térmico individual desse atleta e monitorar. E caso esse atleta venha a ocorrer uma lesão, né, por algum sobrecarga externa, né, alguma coisa assim, você monitorar. Ah, houve uma lesão aqui de menisco. Como que ficou a temperatura desse joelho? Eu já sabia a temperatura do joelho sem a lesão no menisco. Então, isso também te serve de referência, né? Às vezes o pessoal fica ali muito procurando as assimetrias, mas você também tem que pensar que às vezes a pessoa tem uma disfunção bilateral. E aí, como que você vai avaliar? Como que você vai prevenir lesão? Então, quanto mais dados você tem desse atleta, mais assertivo você fica. E lembrando, termografia no esporte, equipe multidisciplinar. Não adianta eu verificar que o meu atleta está com risco de lesão, sendo que o técnico não vai me ouvir, ou que o atleta não vai ser afastado. Claro que isso também depende muito da modalidade, qual campeonato que está envolvido, né, qual jogo que está envolvido, tem todas essas questões. Mas a termografia já já está bem difundida aí no meio desportivo. E, claro, quem trabalha aí com outras modalidades, que no futebol profissional eu já diria até que tá um pouco saturado, mas as demais modalidades têm muito campo, né? Muito campo, tá? Pessoal, acho que é isso. Esse bate-papo aí hoje da sala secreta, como eu disse para vocês, a questão aqui não é dar uma aula, enfim, claro que eu acabei comentando vários artigos porque serve de referência, né? Não são dados aleatórios, são dados já bem registrados, publicados, tá? E quem quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Quem ficou com alguma dúvida sobre o mapeamento térmico, pode abrir o microfone, fica bem à vontade. E como aqui também eu sou fisioterapeuta, outro uso bem interessante é no monitoramento, né? Então, esse atleta lesionou, queria prevenir lesão, mas ele lesionou. Então, como é que vai ser o monitoramento desse atleta? Então, também, capturas de imagens repetidas, de acordo com o prognóstico aí, de acordo com a lesão, claro, sempre pensando quais foram os tecidos, quais foram as estruturas envolvidas nessa lesão, tá? E verificar o prognóstico. E aí você monitorar e, certamente, com outros testes, né? Correlacionar com outros testes, outros exames clínicos, você utilizar as assimetrias térmicas e a simetria térmica aí para como quesito de alta, retorno ao esporte. Oi, boa noite. Quem abriu o Ah, microfone? é isso que fui eu, Leonardo. Era isso que eu queria perguntar, se já está utilizando também como critério de alta. Sim, como critério de alta, sim. E aí é por isso que é importante você ter os dados de temperatura de distribuição desse mapeamento térmico do atleta. Quais são as características desse atleta? Mas sim, já pode ser utilizado, já é utilizado para auxiliar no retorno ao esporte. O ideal é que ele É, retorne sem assimetria, mas a termografia não é um fator único, né, de retorno ao esporte. Você vai juntar a termografia juntamente com outros testes, outras avaliações. é, é isso que eu queria saber. Eu já uso a termografia e também usei durante o tempo como critério de alta. Só que eu tenho feito atualmente mais testes clínicos mesmo, funcionais. Uhum. E por eu não conhecer muita evidência específica para isso, né? Só a prática que a gente considera a diferença de temperatura como uma possibilidade de lesão, então se a gente reduz a simetria, a gente supõe que está diminuindo, né? O risco de lesão, sim. É, então, era isso que eu queria saber.
Não, é esse conceito que está certo, como eu mostrei ali no estudo da Ana. Então, claro, ali você também observa que no esporte eles usam uma tabela um pouquinho diferente, né? Ali o atleta ainda fica até 1,1, depende da modalidade que ele joga. 1,1 até 1,5, vai ser. Agora, acima de 1,5 já é um sinal de alarme. Aí eles consideram, né, uma assimetria significativa. População normal, 0,9 já é bem assustador. Aí com um grau você já considera a população normal já um grau. Mas assim, eu como fisioterapeuta, se eu já verifico que aquele atleta está com 0,4, faz o segmento, né? Continua monitorando, mas ali 0,5 é trabalho preventivo. É cruzar com outras informações. Eu gostei muito por isso que eu fiquei curioso também perguntando do artigo eu não conhecia esse estudo da tendinite, das tendinopatias, Foi né? um grupo do brasileiro, tá até o Nivaldo Parisotto. O Nivaldo participa Ah, desse estudo, foi do grupo dele, bem bacana. Eles fizeram uma meta-análise. Ficou bem legal fantástico. ficou bem legal, ficou para desmistificar mesmo. E aí eles mostraram que os principais estudos ainda na tendinopatia de ombro, tá? Essa acurácia, essa especificidade da termografia para avaliar a tendinopatia. É um dos quadros que eu gosto de avaliar bastante. Com a termografia, tendinopatia de ombro. Muito, muito legal mesmo. E aí eles também E verificaram que normalmente, vou falar aqui, não é sempre, normalmente, quando há uma tendinopatia, você verifica uma temperatura mais alta, é, tá? eu E, percebo bem, mais pessoal, dificuldade quando a gente vai para a extremidade, por exemplo, antebraço, essa região, que aí já tem muitos outros fatores influenciando na sim, mas temperatura aí da você, por pele. isso que quanto mais dados você tem, mais dados de padrões de normalidade você tem daquele indivíduo. Então, ele É, fugiu um pouco da normalidade, opa, isso é um sinal. Então, ficar atento à temperatura máxima, à média, à mínima, começar a cruzar com outros dados também, muito tá? bom, muito bom. Obrigado, Bem, obrigado. pessoal, eu quero aproveitar, aproveitando que o tema hoje foi termografia, né? Prevenção de lesões, quero aproveitar para fazer um convite. As inscrições ainda estão abertas para participar do congresso do Thermo Connection, tá? O congresso será no dia 5 de outubro, ao vivo, online. Quem não conseguir acompanhar ao vivo, o conteúdo vai ficar gravado por 6 meses. A gente está com uma programação no esporte, eu diria, imperdível. Nós teremos, né, William Silva, que ele é do Chile, tá? Um palestrante chileno. E aí, a participação do Cuevas, que é um dos maiores pesquisadores nessa área, tá? Ele vai palestrar para nós, ele vai dar uma palestra nesse congresso. Então, eu convido a todos, quem trabalha com termografia esportiva, né, a palestra dele sobre esporte vai ter como é uma participação internacional, vai ter uma duração maior. E ele vem para falar de termografia na fadiga, tá? Então, eu convido a todos, quem tiver interesse, tá? O pessoal colocou aqui no chat, ó, para realizar a inscrição, www.congressodetermografia.com.br. A programação tá bem bacana, ficou multidisciplinar, a gente vai ter fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos, médicos, enfim. Então, eu gostaria de reforçar esse convite a todos e, principalmente para quem trabalha no esporte, a programação tá muito boa, tá bem? E uma coisa importante, Fran, lembrar que vai virar o lote amanhã, né? Vira o lote amanhã, Carlos? Aham. Então, Então pessoal, aproveitem. aproveite o preço. Então aproveitem porque tem mudança de lote amanhã, dia 25 de setembro, mudança indo para o terceiro lote, tá? Então agradeço aí a presença de todos, quem nos acompanhou aí ao vivo. Já vou anotar aqui quem deixou o e-mail e vou compartilhar essa pasta com esses estudos
de termografia no esporte. Já Tá bom? salvei aqui, Fran. Tá. Então, agradeço a presença de todos. Reforço o convite para participar do nosso congresso. A programação tá mesmo imperdível, principalmente para quem trabalha com termografia no esporte. Então, vem com a gente, aproveitem, desfrutem dessa oportunidade de verificar, de assistir uma palestra aí do Cuevas, né? Ele que é um espanhol super requisitado aí na termografia no esporte. Tá bem? Então é isso. Boa noite a todos. Uma boa semana. Façam a inscrição ainda quem não se inscreveu, tá? E até semana que vem em mais uma sala secreta da termografia.